Evangelista Mateus. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 1 a seguir. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, 15 versículos. Os irmãos estejam atentos à palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta que pelo poder da palavra que há em si mesma, ela pode com certeza edificar as nossas vidas. Apenas a leitura da palavra de Deus e na exposição dela, a palavra edifica. Então fique atento a que Deus tem para falar para você nessa primeira mensagem, na noite deste dia. Mateus capítulo 1, versículo 1 a seguir. A palavra de Deus diz assim, no início do Novo Testamento: genealogia de Jesus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e a Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz. E Boaz gerou Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abiás. Abiás gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliude, e Eliude gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém, meus irmãos? Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, nos edifica. Ó Deus, traga sobre nós o espírito de sabedoria, de inteligência, ó Deus, e que por esta palavra, Senhor, o Senhor venha falar com cada um dos irmãos que vieram sedentos a ouvir a Tua voz. Nos abençoa, Senhor, neste lugar, nesta noite, e que todo o poder das trevas caiam por terra no nome de Jesus, e que a única ação que possa imperar aqui é a ação do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Nós vamos fazer uso da Tua palavra. Ó Deus, gera fé em nosso coração e vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu começo essa mensagem dizendo de que o quão complicado nós somos. A gente é muito complicado. O ser humano
é uma das coisas mais complicadas da raça humana, do universo. O ser humano é uma coisa difícil de se entender. Ao mesmo tempo de que somos tão iguais, nós somos também tão diferentes uns dos outros. E quando observamos a vida das pessoas, nós percebemos ou percebe-se as razões mais diversas, diferentes, no tocante ao comportamento humano. O porquê que certa pessoa age de uma forma, o porquê outra pessoa tem um estilo de comportamento, porque tal pessoa age assim, e às vezes até mesmo em circunstâncias parecidas, um age de uma forma, outro age de outra forma. E para entender o ser humano, no anseio de compreender quem é este ser que é igual e diferente, no anseio de compreender como nós somos, e para tentar esvaziar perguntas, no século passado, levantaram-se três grandes teorias, na compreensão de quem é o ser humano, ou na tentativa de explicar quem nós somos. Então surge aí 3 teorias para tentar explicar isso. Veio aqui nos últimos 100 anos, no interesse de entender o porquê somos o que somos, porquê agimos como agimos, porquê nos comportamos desta forma, e para saber por que as pessoas têm as manias, as doenças psicológicas, os condicionamentos. E este questionamento, meus amados, ele não é só de religiosos, mas esse questionamento também é de ateus. E foi-se levantado alguns estudos para entender quem é o ser humano. Rapidamente, eu quero destacar aqui essas 3 teorias para embasamento dessa palavra. Que a primeira teoria é a teoria do geneticista. E esse geneticista, o nome dele é o Dr. Francis Crick. Dr. Francis Crick, ele traz esta teoria biológica para entender quem é o ser humano. E o que ele diz? Ele diz que o ser humano é o resultado da genética de nossos antepassados. Na realidade, nós somos seres condicionados, porque recebemos uma carga genética, porque recebemos de nossos pais aquilo que Dr. Francis Crick vai dizer que é uma memória celular. Então Francis Crick vai dizer de que se o teu pai foi um alcoólatra, foi um dependente químico, foi um depravado, foi uma pessoa deturpada, com todas as manias e com todas as doenças psicológicas, isso traz para o filho ou para a filha uma carga genética pesadíssima. E Dr. Francis Crick vai dizer que nós somos então condicionados geneticamente pelos nossos pais. E essa memória celular vai passando de geração em geração, de forma hereditária. E como eu disse, por exemplo, o pai bêbado, isso para ele está impregnado no sangue, impregnado no DNA. Uma mãe difícil de se lidar, neurótica, louca, para Dr. Francis Crick, vai dizer que o ser humano em algum determinado momento, ele vai engatilhar essa loucura, essa neurose, essa doença psicológica, e as tendências dos pais tendem a passar para os filhos, e que a carga biológica afeta o ser humano e muito.
Essa é a primeira teoria para tentar explicar o ser humano. A segunda teoria é a teoria psicológica. É a teoria do Dr. Sigmund Freud, muito conhecido, que tentou entender o comportamento humano sobre a luz do ambiente familiar. E Sigmund Freud vai dizer então que não é a carga genética, e sim o comportamento em que você cresce, aquilo que ele chama de ambiente familiar, e aquilo que Freud vai dizer de figuras parentais. O que é isso? É uma criança que está num convívio com o seu pai, com a sua mãe, e isso vai passar para o filho neste comportamento. O comportamento do pai vai formar o caráter do filho. Para Freud não é a genética, para Freud não é o DNA, para Freud então é o seu comportamento. Então ele vai dizer que se por exemplo um pai ou uma mãe extremamente agressiva, que fala alto, que manda, que é uma mulher toda dona de si, que manda em casa, e que é uma mulher xerife, essa mulher que fala alto, essa mulher que manda em tudo, e o pai, um pai franzininho, de vozinha fraca, e que se submete ao senhorio da mulher. Para Freud, isso vai explicar o comportamento de uma menina, por exemplo, que cresce neste ambiente, e ela vai desenvolver nela até mesmo características lésbicas, características então de uma não feminina, não meiga, não simpática, mas também pega características de sua mãe, e o menino da mesma forma características do seu pai. Então as figuras parentais, isso, casais desequilibrados formam filhos desequilibrados, com traços aí de problemas. A falta da figura de um pai dentro de uma casa, a falta da figura de uma mãe dentro de uma casa, são todas as coisas que condicionam o ser humano. E isso é muito tranquilo de entendermos o porquê que grandes psicólogos, quando alguém senta em um consultório, o psicólogo fala: antes de falar da sua vida, me conte a vida dos seus pais, e como você cresceu, e que ambiente você cresceu, porque você é resultado da criação de seus pais. Dr. Francis Crick fala da carga genética, Sigmund Freud fala do comportamento humano, em que se o caráter desenvolve na mesa, e o caráter se desenvolve em casa. A terceira teoria para explicar o ser humano é a teoria marxista, a teoria da sociologia. Essa teoria, por quem é o autor dela, é Karl Marx. E Karl Marx vai dizer que o ser humano, nós podemos entendê-lo olhando não para as figuras parentais, não olhando para o seu pai que o criou, para a sua mãe que o criou, não olhando os seus pais biológicos, mas Karl Marx vai dizer que o ser humano é um reflexo do ambiente, do meio, da sociedade em que ele vive. Então Karl Marx vai dizer, por exemplo, que o cidadão que nasce numa favela e que não tem a água encanada, e que o esgoto está a céu aberto, e que olha para o vizinho e vê todas as deturpações, e que o tráfico é muito comum, em que olha para a esquina da sua casa, a sua vizinha, ela é a mulher da vida, em que é muito comum no seu bairro crianças de 13, 14 anos engravidarem, em que a droga rola solta, em que os palavrões estão altos e para todo o bairro escutar. Este cidadão que nasce neste ambiente, que nasce num ambiente que não tem educação, este cidadão que nasce num ambiente que não tem dinheiro, esta criança que não tem nada diante da sociedade, que a sociedade não oferece nada para ele, Karl Marx vai dizer
que a tendência dele, o condicionamento dele é ser um bandido, é ser uma pessoa mais depravada, é ser uma pessoa sem caráter, é ser uma pessoa que não tem valores. Então, por exemplo, a linha da esquerda da política, onde a antiga administração do Brasil é esquerda, eles são originados do marxismo, em que para ter um cidadão de bem você precisa dar dinheiro para ele, Bolsa Família, em que para ter um bom cidadão você precisa dar educação para ele, então você dá ProUni, Enem, e que você dá as mais bolsas e tudo quanto é variados para ter uma sociedade melhor, porque eu entendo o ser humano a partir da sociedade. Essas são as 3 teorias basicamente sobre entender quem é o ser humano. Meus amados, a carga genética tem o seu valor, a educação dos seus pais tem o seu valor, a sociedade e comunidade também tem o seu valor e também interfere em nossas características como homem e mulher. Porém, elas estão longe de entender o coração do ser humano. Elas estão longe de entender a maior e melhor criação de Deus. Porque essas 3 teorias que tentam explicar o comportamento humano, meus amados, é possível perfeitamente vermos pessoas que têm os seus pais mais neuróticos, mais problemáticos, mais depravados, e nascer deste lar uma criança e uma pessoa boa, honesta, abençoada por Deus. É perfeitamente possível também entendermos de que mulheres tomam o papel dos pais e de homens, e homens se deixam também uma condição ali de menor, que não tem voz ativa, que não tem posição, que não é o sacerdote de casa, valores totalmente descompensados. Mas é perfeitamente possível, e nós podemos ver também pessoas criadas por esses tipos de valores, mas que são pessoas boas também, e que não enveredam por estes caminhos, e que fazem a diferença a partir daí. Nós também podemos ver pessoas que moram em apartamentos, com carro na garagem, com nada lhe falta, comida que podem comer, e que se jogam dos seus andares. Pessoas também com dificuldades, distúrbios, e pessoas que saem da favela sem água encanada, o esgoto a céu aberto, mas homens de valor, homens de bem, gente boa, que convivemos muito bem. Você frequentemente vê pessoas contrariando essas teorias, mas isso é exceção, não é a regra. Agora, por que eu li aqui a genealogia de Jesus? O tema da minha mensagem é Jesus contrariando as teorias. O porquê que eu li a genealogia de Jesus aqui, meus irmãos? Porque pouca gente teve uma ascendência tão complicada do que Jesus Cristo. Pouca gente descendeu de uma genealogia, de uma família tão complicada como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas tão difíceis, pessoas tão tortas, com muitos problemas. Parece que ao ler aqui a genealogia de Jesus, parece que são santos. Santa Tamar, Santa Raabe, São Davi,
São Salomão, São Roboão, São Manassés, eles são muita coisa, mas menos santos. Menos santos. Pessoas tortas, problemáticas. Se fosse depender das teorias, se fosse depender da teoria de Franz Crick, se fosse depender da teoria de Freud, se fosse depender da teoria de Karl Marx, Jesus Cristo nunca seria o que ele sempre foi: santo, 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 santo. Aleluias. Olha só para você ter uma ideia. Versículo 3. E Judá gerou de Tamar a Pérez. Que beleza, né, irmãos? Estaria tudo bem aí se Judá e Tamar não fosse sogro e nora. Sogro e nora têm um filho. Versículo 5 vai dizer de Salmão, que gerou de Raabe. Raabe foi uma prostituta de Jericó. Está na família de Jesus, está na ascendência de Jesus, está dentro da genealogia de Jesus, fez parte da família dele. Depois os irmãos leem a história, graças a Deus, Deus teve misericórdia e mudou a vida dela. Nós vemos aqui reis corruptos na genealogia de Jesus, que o Eduardo Cunha teria vergonha dessas pessoas aqui. Que se fosse instaurado aqui Lava Jato na história de Israel, não sobraria poucos. Reis corruptos, reis que desagradavam a Deus, está aqui na genealogia de Jesus. A Bíblia vai dizer no versículo 6 que Jessé gerou Davi. Davi cometeu pecados que todos os irmãos conhecem. Salomão teve 1000 mulheres. Salomão foi um homem idólatra em determinado momento de sua vida. No versículo 7 vai dizer sobre Roboão, que dividiu impérios, que desagradou a Deus de uma forma tremenda. Aqui tem bruxos, macumbeiros, meus irmãos. Versículo 10. E quem conta isso é a própria Bíblia, é a própria palavra de Deus. Ezequiel gerou a Manassés. Ezequias gerou a Manassés, versículo 10. Manassés ofereceu as suas crianças nos altares, ofereceu crianças, matando-as a oferecer a ídolos. Um homem, este Manassés, era que consultava as estrelas. Bruxo está na família de Jesus Cristo. Pessoas difíceis, mas que ao final da vida de Manassés, a luz do Senhor veio sobre a sua vida. Ele veio e teve o tempo oportuno de se arrepender. Alguns diriam aqui, meus amados, que para que Maria gerasse o Salvador da humanidade, ela teria que fazer quebras de maldições. Porque ou família complicada, ou família difícil, ela teria que passar algum tempo quebrando maldições em sua vida. Mas eu não vejo Maria fazendo isso. Eu vejo Maria se colocando na presença de Deus e dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor faça da minha vida a tua vontade, Senhor. Eu quero te servir de todo o meu coração, ó Deus. Não importa quem foi os meus antepassados, não importa quem foi o meu tataravô, não importa quem foi o meu bisavô, o meu avô, o meu pai, não importa quem foi a minha mãe, mas eu estarei nos teus caminhos de todo o meu coração. Aleluia. E quando Maria diz isso, querido,
A Bíblia diz que o anjo Gabriel veio com uma mensagem a Maria, dizendo para Maria, agraciada, mulher cheia de graça, mulher abençoada, de ti nascerá o Salvador da humanidade. Eu escolhi você, Maria, para que em Gênesis capítulo 3, versículo 15 se cumpra. Nascerá de uma virgem, e você dará luz ao Cristo, ao ungido, ao Messias, ao prometido da humanidade. Maria já amava o Cristo, Maria já amava o Salvador, Maria já amava Jesus Cristo, porque ela amava a promessa, porque ela entendia ainda o Antigo Testamento. E ela disse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Pai. Existem pessoas que têm medo. Quando eu fui falando aqui as teorias, pessoas que têm medo. E agora, a minha mãe, o meu pai foi isso, a minha mãe foi aquilo, o meu avô foi aquilo outro. E será que existe uma carga genética em mim? Será que vai desengatilhar em algum momento a vida depravada que meu pai teve? Será que eu vou carregar valores tão complexos de meus pais? Você aí tem medo de ter uma família, porque a tua família foi totalmente desorientada, desorganizada. Existem pessoas que nós recebemos em gabinetes pastorais, em que tem medo de ter filhos, porque se for para ter filho como a sua mãe teve, ela não prefere não ter. Se for ter filho como para ser o pai que o pai dele foi, eu prefiro não ser também, porque eu tenho medo de ser igual ao meu pai, porque eu tenho medo de ser igual à minha mãe. Pessoas traumatizadas e não querem casar, porque viram constantemente sua mãe apanhando de seu pai, e disse: se é para me casar para apanhar, eu não caso. E ficam aí com 25 anos, 30 anos, e a vida passa, medos, traumas, problemas. E você diz: será que eu vou repetir a minha história dos meus pais? Será que eu vou repetir a história dos meus avós? Eu tenho acompanhado, e a minha mãe fala da mãe dela, que a outra fala da mãe dela, e eu vou ser a próxima, então eu não quero, então eu não vou avançar, eu não vou fazer. Pais que não deram certo com suas empresas, faliram, e filhos dizem: eu não vou abrir nada, porque eu também vou falir, porque o meu pai era assim. Pessoas traumatizadas, problemáticas, cheio de traumas, cheio de neuroses. E o diabo se utiliza de tudo isso, diz: você é perdedor mesmo, porque o teu pai foi perdedor, e eu vou fazer você também ser perdedor, porque tua mãe era uma mãe assim, então você também vai apanhar, você também não vai ter um casamento feliz. E talvez você casou, e a história de seus pais continuam. Aquele relacionamento que você via lá dentro da sua casa, parece que a continuidade não é na sua casa. E você diz: Francis Crick está certo, há uma carga biológica dentro de mim. Freud está certo. Talvez você pensa: quem eu posso ser? Será que eu posso ter uma faculdade? Será que eu posso fazer alguma coisa? Será que eu posso vencer na vida? E o diabo coloca na tua cabeça: quem é você? Você nasceu na favela, você nasceu num bairro pobre, você não tem dinheiro para nada, você não teve nenhuma circunstância, você também não vai crescer. E o diabo se utiliza dessas ferramentas para te atormentar, para te aprisionar, para te colocar muito pequeno. Querido irmão, eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei qual foi a tua criação, eu não sei quem foi o teu pai, mas o medo está instaurado no teu coração.
mas eu venho aqui em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu venho aqui na autoridade do Espírito Santo de Deus, que se você entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor, que nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem acredita nisso e recebe, levante a tua mão para glorificar ao Deus vivo. O que você precisa fazer? O que você precisa fazer é dizer como Maria fez: eis-me aqui, Senhor. Eu quero que a minha vida seja agradável aos teus olhos. Eu entrego a minha vida diante do Senhor. Como diz Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você não está condicionado ao fracasso. Você não está condicionado a ser um ninguém. Deus tem uma vida de qualidade para você. Deus tem uma vida abundante para você. Sabe por quê, meus queridos irmãos? A palavra de Deus diz, o apóstolo Pedro, aleluia, inspirado pelo Espírito Santo, falou, aleluia, que não foi com ouro e também não foi com prata que nós fomos resgatados do pecado, resgatados desta vida miserável, resgatados deste terrível pecado. Nós não fomos resgatados com ouro nem prata, mas o Senhor se utilizou do seu próprio sangue, o sangue do Filho de Deus, vertido na cruz do Calvário, para nos fazer livres e ter acesso à presença do Senhor. Nós somos livres pelo sangue de Jesus Cristo. O Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou na cruz do Calvário. Existem cargas genéticas. Existem. Eu me pareço com meu pai. Existem cargas genéticas. A minha fisionomia é parecida com a dele. A sua fisionomia, talvez você se pareça com seu pai, sua mãe. A carga genética é importante. Existem complicações familiares, sem dúvida. Existem problemas do meio de uma má estrutura financeira, claro. Que se uma pessoa ter saúde, se uma pessoa ter educação, uma cama limpa, uma comida na hora certa, isso vai influenciar a sua vida? Influencia. Porém, as pessoas que não tiveram nada disso, não estão condicionados a viver o resto da vida como pessoas problemáticas. Esse é o milagre que Franz Crick não conhece. Esse é o milagre que Freud não conhece. Esse é o milagre de Karl Marx não conhece. É o milagre de Jesus de Nazaré. Aleluias. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ele morreu na cruz do Calvário por você. Entrega o seu caminho ao Cristo vivo e o sirva de todo o coração, e a sua vida será transformada. A sua vida será modificada. Deus tem grandes coisas para você. Você não está condicionado a viver da forma que você vive, ou da forma que seus pais viveram. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você tem acesso através do sangue do Senhor Jesus, aleluia, ao trono da glória de Deus, e dizer: Deus, eis-me aqui, Senhor. Assim como Maria foi engravidada pela promessa maravilhosa do Salvador, que você também possa ser engravidado da promessa maravilhosa de que Deus tem para você promessas extraordinárias, que você pode estar sentado nas regiões celestiais. Eu não estou dizendo que tudo
tudo vai dar certo para você, mas eu estou dizendo que você não está condicionado a ser um ninguém, meu querido irmão. Deus tem coisas novas para a sua vida, para você pregar o evangelho, para você anunciar as boas novas, para você ser alguém útil na presença do Senhor, que você não vai para as drogas como teu pai foi, que você não vai para o álcool como a tua mãe foi, que você não vai para a prostituição como o teu tio era. Você não está condicionado a este fracasso, a este pecado, porque o meu Jesus e o teu Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. Aleluias, glória a Deus. Você que crê nessa palavra, amado, como eu faço para me livrar de tudo isso? Como eu faço para me livrar de tudo isso? Entrega o teu caminho ao Senhor. Como eu faço para não repetir a história dos meus pais? Entrega o teu caminho ao Senhor. Uma vez que você entregou o teu caminho para o Senhor, todas as maldições foram quebradas, serão aniquiladas na cruz do Calvário. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: e nenhuma, absolutamente nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Se você entregar o teu caminho para o Senhor, todas essas maldições que foram instauradas no teu coração vai perder o sentido, serão aniquiladas espiritualmente, porque Deus tem uma nova vida para você. Tudo se fará novo, você será uma nova criatura. Como eu faço para entregar a minha vida para Jesus? Confesse-o como Senhor e Salvador. Se você não fez isso ainda, eu quero te fazer um convite nesta noite. Você veio visitar a igreja, você não é crente, e você deseja entregar a sua vida para o Senhor Jesus, para que o teu nome seja escrito no livro da vida, para que você seja uma nova criatura, para que todas essas maldições que o diabo te escraviza, dizendo que você vai ser o mesmo, que a qualquer momento você vai cair no mundo, na bebida, na prostituição, nas drogas, de tudo que você fizer não vai dar certo. Se você for para um lado não vai prosperar, não vai dar certo, porque não deu certo com a sua família. Você que deseja entregar a sua vida para Jesus, para ser liberto de tudo isso, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro. Para que todas essas maldições caiam por terra e você se livre de uma vez por todas do pecado que te escraviza. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10: se com a tua boca confessares e o teu coração crer que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, serás salvo. E sabe o que acontece? Quando você levanta a sua mão dizendo: eu quero aceitar a Jesus Cristo como meu Salvador, todas essas maldições serão aniquiladas, o diabo será destruído, perderá sua força, você será regenerado, você será justificado, você nascerá de novo. E eu quero te fazer esse convite para uma nova vida com Cristo. Você está afastado dos caminhos de Deus e está seguindo a vida do teu pai, está seguindo a vida da tua mãe, do teu tio, do teu sobrinho. Você está sendo atormentado dessa forma e se afastou dos caminhos de Deus, mas hoje quer voltar. Deus te dá esta oportunidade. Faça essa atitude de fé. Fica de pé para eu orar por você. Fica de pé para eu orar por você. Você que deseja entregar a sua vida para o Senhor Jesus, para ser regenerado, justificado, lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você que está nos visitando, fica de pé, para que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Não fique com vergonha. Se há alguém aqui nesta noite, não se envergonhe disso, porque aqui há uma família que vai te abraçar, que vai te amar. Terá um pastor que vai cuidar de você, tirar as suas feridas, vai te aconselhar, vai te amar, vai te respeitar.
vai abençoar a tua vida. Essa família se alegrará com esta atitude sua. Fique de pé. Faça essa atitude de fé e saia daqui sendo nova criatura. Você está afastado dos caminhos de Deus e você quer retornar à casa do Senhor, ao caminho de Deus. Fique de pé. Eu quero orar pela sua vida. A igreja estará orando por você. Há alguém? Aonde está a primeira pessoa para Jesus Cristo? Aonde está a primeira pessoa para Jesus nessa noite? O primeiro corajoso, a primeira corajosa que vai entregar a sua vida para Jesus. O primeiro a ser abençoado, aonde está? A igreja deveria estar orando neste momento. Aquebranta os corações. Arabacanda, arabachanda, arabacandarai. Todas as maldições serão quebradas à sua vida e você fará como Maria fez. Eis-me aqui, Senhor. Aonde está a primeira vida? Amém. A igreja se coloque de pé no nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar. Feche os seus olhos, coloque-se na presença de Deus. Coloque-se na presença de Deus. Eu não sei quem foi o teu pai, o teu avô, tua mãe, tua avó, mas eu conheço Jesus Cristo. Ele pode mudar a sua vida e a sua história. Você não está condicionado a ser como eles foram. Você será santificado, será santo, santa em Cristo Jesus. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tem vidas aqui, Senhor, sendo escravizadas pelo diabo, pelo inimigo, Senhor. Ó Deus, o inimigo tem colocado frequentemente que eles não vencerão, que eles não serão ninguém, Senhor. Ó Deus, o diabo tem atormentado a vida, Senhor, de muitos, mesmo crentes, mas que desconhecem as promessas do Senhor, que desconhecem aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque não lê a Bíblia, porque não se esmeram na Bíblia. Mas hoje, Senhor, o Senhor vem falar conosco, que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, todas estas maldições foram quebradas. Talvez podemos trabalhar questões, mas não tem mais poder nada disso, meu Pai. Meu Deus, abençoe a tua igreja, fortaleça a tua igreja, para que eles creiam, para que eles vivam, ó Deus, na obediência, Pai, do Senhor, e que todo este mal, Senhor, caia por terra, e que nesta noite os teus filhos sintam-se abraçados por Ti, amados por Ti, Senhor. Que a tua igreja sinta-se, Pai amado, acariciada pelo Senhor, e que o teu Espírito Santo ministre na vida de cada um deles, que eles não repetirão a história, que eles serão mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eleva a tua igreja, Pai, para que possam de fato receberem a tua palavra e se assentarem nas regiões celestiais, e que o inimigo, Senhor, seja repreendido agora, e que nós sejamos arautos do Senhor, que nós sejamos vidas que manifestam o teu reino nesta terra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluias. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor. Vamos agora trazer a nossa oferta de amor até o altar do Senhor. Vamos entregar com amor, não por obrigação, não como dever, mas nós vamos entregar no altar do Senhor a nossa oferta de amor. Não é aquilo que sobra na nossa casa, mas aquilo que nós contribuímos para poder ajudar
o nosso semelhante, para poder ajudar o reino de Deus a crescer. Então faça isso agora, sai do teu lugar, traz a sua oferta até o altar do Senhor, para que possamos estar engrandecendo o reino de Deus nessa noite.